Olá pessoal, esse vídeo é o vídeo do cálculo número 6 que foi desenvolvido para que se possa localizar o norte apenas com gravetos e pedras. Há muito tempo eu venho pensando como que eu vou me livrar, me orientar numa situação onde eu não encontro, eu já me encontrei nessa situação onde eu não tenho bússola, não tenho ímã, não tenho agulha, não tenho sol, não tenho estrela, não tenho nenhuma forma de me orientar. Bom, eu vim pensando o seguinte: a mente não pode se imantar, a mente não pode, assim, descobrir por ela mesma, sem referência, sem orientação, sem um ponto de referência. Então ela só pode calcular. Então eu falei, vamos dar um cálculo para ela então. E foi pensando, batalhando, buscando, é, me empenhando que eu consegui desenvolver um cálculo. A partir desse cálculo eu desenvolvi outro cálculo e outro cálculo e outro cálculo, e então são 7 formas de calcular o norte a partir do zero absoluto. O primeiro ponto é a partir de um ponto conhecido, ele serve mais para ter uma maior precisão, uma maior noção de onde se encontra o norte, a partir de um ponto conhecido. Os outros 6 é a partir do nada, você não se orienta por estrela, nem por sol, nem por magnetismo, você se orienta por um gráfico que é baseado no eixo X e no eixo Y e as possíveis diagonais, que são as direções que você pode se encontrar num círculo 360 graus e fala para onde é para onde, para que lado é que lado, eu não sei. Então vamos orientar, vamos fazer um cálculo de uma forma que ele sempre sendo executado, iniciado da mesma forma para qualquer direção, em qualquer direção, ele sempre vai apontar o mesmo lugar, certo? Muitos falam que isso é impossível, um fala que isso é impossível, os outros falam, não sei se é possível, e quando viram a impossível eles falaram, agora eu sei que é possível. Então, isso é um material muito sério, muito exato, muito certo, inclusive é registrado. Então, o primeiro cálculo que eu disponibilizei no YouTube, ele é uma forma geométrica, são formas geométricas muito assim, complicadas, detalhadas para se identificar, e este é uma forma geométrica mais descomplicada, um raciocínio mais descomplicado, mais simples de se orientar, certo? E você pode usar caneta, papel lápis, até se tiver só um lápis, você pode dar forma de escrever algum lugar, ou graveto e pedra. Então todo o pensamento foi desenvolvido para que fosse usado graveto e certo? A marcação, por exemplo, das formas geométricas que vão cair no cálculo, que é o quadrado, o triângulo, a esfera e o ponto, eles podem ser marcados por flores, por tipos de formas de folha, né? Os números, as pedras, o gráfico, o x, y, as possíveis diagonais, os gravetos, então foi baseado nesse raciocínio que foi desenvolvido um cálculo que possibilita a identificação. E quanto mais cálculos você souber, e quanto mais cálculos você fizer, e quanto mais evidências, mais cair naquele ponto, então mais certeza você vai ter esse ponto. Coisa assim que você pode usar naquela situação extrema da sobrevivência, onde a orientação é a sua solução para poder usar a civilização mais perto.
Pois então, eu estou aqui no SoundForge. Eu acredito que seja mais fácil entender as instruções visualizando o gráfico, né? Então, vamos ver aqui no primeiro gráfico. No primeiro gráfico temos aqui uma confusãozinha aqui, mas nós podemos notar o eixo X, o eixo Y, o eixo X de 4 a 2, o eixo Y de 3 a 1, ou vice-versa. As possíveis diagonais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seções. Primeira seção B, terceira seção A, terceira seção B, quinta seção B, sétima seção A, sétima seção B, certo? Temos aqui duas setas grandes em preto, indicando o sentido que você vai girar em volta do gráfico. Lembrando que a partir do momento que você começa o gráfico, a folha não mexe ou o diagrama não mexe. Ele fica estático, ele fica estável no mesmo lugar. É você que gira em volta dele, ou se você tiver a habilidade de fazer todos os pontos sem sair do ponto inicial, então melhor ainda. Então as setas grandes em preto indicam que você gira no sentido anti-horário com relação ao gráfico, certo? Temos aqui alguns círculos: marrom, azul, verde, cinza, roxo, contorno vermelho no círculo vazio, contorno preto no círculo vazio, certo? 1, 2, 3 e 4 é o primeiro cálculo, X onde você começa, onde você completa uma volta de 360 graus e calcula novamente o ponto inicial. Partindo então para o cálculo número 2, onde você começa em XX, dá uma volta de 360 graus e calcula novamente o ponto inicial, o 2. Passa-se para o ponto número 3, onde se dá uma volta também de 360 graus e calcula-se novamente o ponto inicial, 3. O 4 a mesma coisa, completando assim o ciclo do cálculo, partindo para o cancelamento, como 1 sobre 12 igual a 12 sobre 1, cancela 12 com 12, 1 com 1 e se obtém o resultado 0, certo? Então vamos partir aqui para o segundo gráfico. O segundo gráfico, então eu já tirei os caracteres das seções, certo? Nós temos aqui o primeiro cálculo. O primeiro cálculo a gente está de frente para o 1, para o X. Então nós vamos iniciar o primeiro cálculo no círculo vermelho com a sua seta indicando a direção. Contamos até 10 em cada uma das seções, considerando as setas divisoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e marcamos um ponto preto em cima da seta divisora que na primeira seção, que reparte a primeira seção em duas, certo? Vendo como fica no terceiro gráfico. No terceiro gráfico podemos ver o ponto preto em cima da seta divisora. Fizemos o primeiro cálculo do primeiro ponto. Vamos fazer o segundo cálculo do segundo ponto. O segundo cálculo do segundo ponto, nós começamos a partir da seta marrom, do círculo marrom, no sentido horário, desconsiderando as setas divisoras em vermelho, contando cada pedaço de pizza como um inteiro. Então contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, evitando marcar em cima dos eixos X e Y e preferindo marcar sempre em cima da seta divisora. Temos então mais um ponto na seta divisora da sétima seção, como podemos ver no quarto quadro, certo? No quarto quadro podemos ver um ponto na primeira seção e mais um ponto na sétima seção. Passamos então para fazer o terceiro cálculo. O terceiro cálculo
nós começaremos a partir do círculo verde no sentido anti-horário, considerando a seta divisora, até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, marcamos mais um ponto em cima da seta divisora da quinta seção, certo? Podemos ver no gráfico 4B, certo? Passamos então a calcular o quarto ponto do primeiro cálculo. O quarto ponto do primeiro cálculo, ele começa a partir do círculo verde no sentido horário, desconsiderando a seta divisora até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E marcamos mais um ponto na seta divisora em cima da seta divisora na terceira seção, ficando 4 pontos distribuídos em cima de cada uma das setas divisoras, na primeira, terceira e sétima seção. Calculamos novamente o primeiro ponto, começando a partir da esfera do círculo vermelho, no sentido anti-horário, considerando as setas divisoras. Novamente o primeiro cálculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E marcamos mais um ponto em cima da seta divisora na primeira seção, ficando na primeira seção 2 pontos pretos, como podemos ver no gráfico 4C, certo? Passamos então para o quinto gráfico. No quinto gráfico, nós podemos ver aí aplicado diretamente os triângulos, né, que foram calculados no mesmo padrão que o primeiro cálculo mostrado, mas de frente, iniciado de frente ao ponto 4 no ponto 2. Você está no ponto 2 e virado frente para o ponto 4, certo? Então temos aí, iniciando o primeiro cálculo a partir do círculo roxo, no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcamos um triângulo na sétima seção em cima da seta divisora. Passamos para o terceiro cálculo, nós podemos calcular aí a partir do círculo cinza, no sentido horário, desconsiderando as setas divisoras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, marcando em cima da seta divisora da quinta seção mais um triângulo. Nesse padrão se completa o círculo de 360 graus e obtém esse resultado que você está vendo agora, certo? São 2 pontos pretos na primeira seção, 2 triângulos na sétima seção, e podemos passar aí para o sexto quadro. No sexto quadro, nós podemos ver, já aplicado no mesmo padrão, o ponto de frente ao ponto 1 marca-se o ponto, de frente ao ponto 2 marca-se o triângulo, de frente ao ponto 3 marca-se o quadrado, de frente ao ponto 4 marca-se o círculo vazio, certo? Então ficando dessa forma aí. E como você vai decifrar isso agora? Passamos para o sétimo quadro. No sétimo quadro eu excluí todos os outros caracteres e deixei somente os caracteres de leitura que foram obtidos através do cálculo. Bom, podemos ver aí na primeira seção 2 pontos, na sétima seção 2 triângulos, na quinta seção 2 quadrados e na terceira seção 2 círculos.
certo? O que vamos aplicar agora é aquela regra: 12 sobre 1 igual a 1 sobre 12, cancela 12 com 12, cancela 1 com 1 e obter zero. Então aqui nós vamos cancelar o quadrado com quadrado, o triângulo com triângulo, o círculo com ponto, lembrando sempre que deve ficar um ponto. Se tem que ficar um ponto, deve ficar um círculo. Se tem que ficar o ponto, o círculo, tem que ficar o quadrado e o triângulo, certo? Então, cancelando, nós vamos obter o oitavo gráfico. O oitavo gráfico nós cancelamos todos, círculo com ponto, quadrado com quadrado, triângulo com triângulo. E na evidência nós obtivemos na terceira seção um círculo, na primeira seção um ponto, na sétima seção nós não obtivemos nada, e na quinta seção nós obtivemos o triângulo e o quadrado. Partindo da consideração então que o círculo vai até o triângulo, o quadrado deve ir até o ponto. Se o ponto vai até o quadrado, então o triângulo tem que vir até o círculo. Mas dessa forma nós obtemos dois eixos. Nós temos que obter um eixo só. Então dessa forma a leitura aqui, o quadrado vai até o ponto, vai o círculo, nós obtemos dois eixos distintos, então essa leitura não é considerável. Então vamos considerar que o ponto vai até o quadrado, o círculo vai até o triângulo. Não pode ficar os quatro elementos num mesmo pedaço, entre aspas, da pizza, você entendeu? Então o ponto ele não vai até o círculo, e nem o círculo até o quadrado, e nem o quadrado até o círculo, e nem o círculo até o ponto, certo? Então o círculo vai ao triângulo e o quadrado vai ao ponto, certo? Sempre nessa característica obtemos o gráfico número 10. O gráfico número 10 nós identificamos um círculo em vermelho e um triângulo em verde, uma bússola, a imagem, podemos representar ali a imagem de uma bússola, e o ponto dentro do quadrado, podemos representar aí o ângulo de 90 graus. Então o círculo e o triângulo apontando um ângulo de 90 graus, você achou o norte, certo? Sempre essa característica é um padrão. Todo o documento está registrado, está disponível no cartório de títulos de documentos de Santa Rita do Sapucaí. E para maiores esclarecimentos, deixe recado, entre em contato no Facebook, Ningu Ninjutsu Sobrevivência, é o canal no YouTube, no Facebook e o Skype também, @hotmail.com.br. E para maiores estudos, maiores esclarecimentos, maiores explicações, dúvidas, perguntas, sugestões, tudo, entre em contato. Esse foi o cálculo número 6. São 7 cálculos. O último cálculo 7 ainda está sendo, digamos assim, que lapidado, mais bem compreendido. Mas este já foi efetuado, já foi desenvolvido, está completo, inclusive registrado. Bom, é isso aí o cálculo. Espero que possa ajudar, e muita prática, muita prática. Tem que batalhar, tem que ter bastante costume, fazer várias vezes para poder estar bem acostumado, para poder usar com maior probabilidade de precisão, certo? É isso aí, pessoal. Até mais. Come on, I'm with you.
God damn, I can play all day with that guy. I believe you could, too. I believe you could. That's good.